primeiro lugar, muito obrigado a todos por terem, pelos que vieram, pelos que aqui vieram, pelos que estão nos acompanhando, pelos meios modernos, eletrônicos, e uma satisfação muito grande voltar ao espaço do CPFL Cultura, sobretudo para participar do módulo organizado pela minha colega e amiga Maria Alice Rezende Carvalho, tendo tido já a presença aqui na semana passada também de um colega e amigo, Frederic Vanderberg. Então a responsabilidade é grande, que é manter exatamente o grau de inventividade, de relevância dos temas que foram trazidos, tanto por Maria Alice, como também por Frederic, né, que esteve aqui na semana passada. Bom, são vários temas, né, que eu gostaria de trazer para uma conversa. A ideia é adotar menos um tom professoral, proferir uma conferência, né, uma douta conferência, e mais agir como um provocador, no bom sentido, né, no sentido de trazer um conjunto de questões com a expectativa de, passado tempo regulamentar da exposição, nós possamos conversar e esclarecer alguns pontos que eu vou deixar aqui durante a minha fala. Gostaria de falar sobre um conjunto de questões aqui para vocês, falar um pouco sobre a ideia de crença, falar um pouco sobre a ideia de configuração do mundo, como é que a nossa experiência do mundo é configurada, e falar um pouco também sobre o papel de alguma coisa que alguns autores, alguns pensadores contemporâneos designam como filosofia pública. Na verdade, um dos argumentos que eu quero deixar aqui para a nossa conversa, né, e para a reflexão posterior de vocês, é a importância de se desenvolver algo que eu estou designando como filosofia pública. E algumas características desse campo eu pretendo indicar ao longo da minha apresentação inicial. Eu queria começar, a partir de um ponto que eu acho que é necessário para que essas questões todas façam sentido, o papel da crença, o papel da configuração do mundo social, do mundo político, no qual mal ou bem todos nós estamos inseridos, o papel do conhecimento político. Eu acho que é um ponto de partida, uma premissa que deve ser trabalhada como condição de ingresso dessa reflexão, que é um pouco alguma reflexão, alguma consideração do tema da política. Quer dizer, em que sentido nós podemos ter uma definição da ideia de política, para que a partir dessa definição a ideia de crença e a ideia de construção do mundo humano e do conhecimento político possam fazer sentido aqui na nossa reflexão e no nosso debate. Então, sem querer fazer uma história do surgimento da política, eu queria reconstituir aqui rapidamente, nos momentos iniciais da minha apresentação, reconstituir analiticamente o que esteve envolvido no momento em que a política foi inventada. Sim, a política foi inventada. A política não apareceu no mundo, né, tal como o Big Bang, tal como os vulcões, as placas tectônicas, as borboletas e as amebas. A política é uma das atividades humanas, é um dos resultados do engenho humano, é um dos resultados da capacidade humana de colocar coisas no mundo. Portanto, a política como invenção, como descoberta, mais do que descoberta, como invenção, ela possui uma história. Não é o caso aqui, nem temos tempo para isso, quer dizer, contar a história do surgimento da política, mas nós podemos, né, com uma espécie de truque, reconstituir analiticamente o que esteve presente de importante no momento em que a política foi inventada. A política foi inventada pelos gregos, a política fala grego em grande medida até hoje, vários nomes, vários conceitos que o conhecimento político lida, ainda revelam a marca, pelo menos gramatical, fonética, né, de palavras gregas, democracia, aristocracia, tirania, monarquia, enfim. Quer dizer, essas palavras estão presentes no nosso léxico político, mas os gregos inventaram a política não apenas no sentido puramente linguístico. A política foi inventada em algum momento entre o século VI e o século V, não há uma datação precisa, e é importante ter em mente o que esteve em jogo, para que todas aquelas questões que eu estou querendo trazer aqui possam fazer algum sentido para a nossa conversa. A primeira coisa que teve em jogo na invenção da política foi a percepção que ocorre em algum momento do século VI a.C., de que os assuntos humanos, os assuntos que dizem respeito à vida dos seres humanos, possuem um estatuto distinto dos assuntos ligados aos deuses e ao mundo natural. Essa foi uma descoberta fundacional,
básica, quer dizer, da nossa experiência civilizatória. Né? Quer dizer, quando eu falo dos gregos, eu estou falando, na verdade, de um momento inicial, inaugural, da nossa experiência civilizatória. E essa descoberta ela foi crucial. Uma descoberta que rompe com uma ideia arcaica, antiga, de que todas as coisas que existem, sejam elas coisas naturais, as coisas ligadas à vida social e à vida histórica, todas as coisas que existem, elas relevam de uma dimensão divina, de uma dimensão misteriosa, de uma dimensão encantada, certo? E tudo que acontece nessa dimensão, tudo que acontece na órbita da existência, fundada nessa concepção encantada do mundo, decorre de vontades, decorre de poderes que estão além da capacidade humana de compreensão e, sobretudo, de intervenção. Certo? A ideia, trocando em muito, seria a ideia de que qualquer coisa que acontece, tanto na natureza como na vida social, tem o seu sentido, né, em algum plano, em alguma ordem de natureza divina, misteriosa, mitológica, né, e, sobretudo, tem a sua origem numa dimensão na qual a ação humana, a intervenção humana, está absolutamente ausente. Ela não participa, ela não está presente. Né? A primeira ideia de natureza que o pensamento grego trabalha, a ideia de physis, é uma ideia que envolve todas essas coisas. Né? A natureza propriamente dita, tal como hoje nós a entendemos, os assuntos humanos, as questões divinas, todas elas dependem de uma grande configuração cujo movimento, cuja lógica não está ao alcance do entendimento humano e da intervenção humana. Qual é a grande novidade que aparece em meados do século VI? A novidade é a descoberta de que há fenômenos, há aspectos que dizem respeito à vida dos seres humanos, tá? E que, dizendo respeito à vida dos seres humanos, tem a sua emergência, a sua produção, o seu desenvolvimento, como resultados da intervenção humana, da ação humana. Né? E, trocando em miúdos, seria a ideia de que há coisas que têm a ver com physis, a natureza propriamente dita, e há coisas que, embora sejam permanentes, tenham um grande grau de inércia, as leis, por exemplo, os hábitos sociais, as tradições, não se pode dizer que essas coisas, por maior que seja a sua permanência, a sua fixidez no mundo, essas coisas têm o mesmo estatuto dos fenômenos de ordem natural ou dos fenômenos de ordem divina. Tá? Há uma diferença básica, que a diferença pode ser percebida na seguinte consideração, tanto quanto alucinatória. Quer dizer, ninguém aqui, imagino que ninguém aqui cogitaria, por meio segundo, sabendo que ocorrerá um terremoto em algum lugar do planeta, e fazer uma reunião entre os amigos e as pessoas conhecidas para produzir um abaixo-assinado contra o terremoto. Certo? Quer dizer, eu conheço um pensador que fez isso no século XVIII, quer dizer, eu li, né? Conheço, é um pouco suspeito dizer que eu conheço. Li um pensador do século XVIII que escreveu um poema contra um terremoto, que foi Voltaire, que é um sujeito genial, mas vocês vão de convir que isso é uma prática pouco ortodoxa. Né? Tendo havido o terremoto de Lisboa, Voltaire resolveu escrever um poema não sobre o terremoto, não para lamentar o terremoto, mas para dizer que ele era contra o terremoto. É uma coisa absolutamente genial. Mas, excluindo Voltaire, não nos ocorreria aqui, nós os presentes nesta simpática sala e os que estão nos acompanhando, não nos ocorreria, quer dizer, propor um movimento social, né, de combate aos terremotos, né, comando de caça aos terremotos, uma coisa assim. Quer dizer, na verdade, é uma coisa jocosa, mas não faz sentido prático. Por quê? Porque, digamos assim, a lógica que produz os terremotos, os vulcões, as forças naturais, tem a ver com dinâmicas, né, com relação às quais a vontade humana ela não é fundamental, ela não é constituinte. Muito embora os seres humanos tenham uma capacidade notável de destruir a natureza, certo? Eles não são criadores da natureza. Eles não inventam a natureza. Eles estão no papel contrário, são destruidores da natureza. Agora, faz sentido chamar os amigos, os parentes, os vizinhos, os companheiros de trabalho, para assinar uma petição com relação a uma causa política qualquer. O prefeito aumenta o IPTU da cidade, a Câmara Municipal muda o zoneamento urbano numa forma questionável. Então, nesse sentido, quer dizer, a ação humana ela é relevante, ela é digna e é capaz de produzir resultados. Então, há uma distinção, portanto, entre o que vem da physis e o que vem de nomos. Quer dizer, nomos são as leis, são as regras, são as normas que são postas no mundo não por desígnio divino ou por alguma decantação natural, mas são postas no mundo pela capacidade humana de fabricação
fabricação do social, fabricação da nossa experiência comum. Pois bem, quando essas duas coisas se destacam, a velha physis de um lado e agora a nova descoberta, nomos, né, quando essas duas coisas se destacam, novos objetos são inventados. Para já, quer dizer, é inventada uma nova ideia da agência humana, quer dizer, da capacidade humana de intervenção no mundo. Não somos mais agora passivos, né, depositórios, passivos, vítimas passivas de dinâmicas que nos escapam. Somos também sujeitos responsáveis pelos rumos que a nossa vida coletiva vai ter. Então, uma nova concepção da autoria humana no mundo vai aparecer. Isso já entre os gregos. E aparece, sobretudo, e esse é o ponto com o qual eu estou pretendendo começar o meu devaneio aqui com vocês, decorre também a própria ideia de política. Certo? Quer dizer, qual é a ideia de política que emana desta separação? A política passa a ser um processo de discussão a respeito de questões de discussão coletiva, comum, compartilhada, tá? A respeito de questões de interesse público. Questões que dizem respeito ao conjunto da cidade, ao conjunto da polis. Questões questões que exigem decisão humana, porque não podem ser resolvidas por automatismo divino. Como é que elas eram resolvidas antes? Por automatismo divino, evidentemente, mediada pela ação de intérpretes autorizados dos sinais divinos, sacerdotes, pitonisas, adivinhos. Claro que havia muita manipulação com relação a isso, podemos imaginar, mas a crença fundamental é de que algumas pessoas eram capazes, e apenas algumas pessoas, muito poucas, de ler os sinais divinos para poder prefigurar o que nós temos que fazer do ponto de vista das decisões políticas, das decisões morais, das decisões éticas que afetam a vida comum. Tá? A invenção da política significa o afastamento progressivo desse tipo de saber esotérico em nome de um saber compartilhado pelo conjunto dos cidadãos. A cidade de Atenas, no século V, ela vai abrigar de maneira notável esse novo experimento, né, chamada democracia, o primeiro experimento democrático, pelo qual, quer dizer, os cidadãos, os homens naturais da cidade, frequentam o espaço público, frequentam as assembleias, frequentam a ágora, né, e esse espaço é um espaço de discussão, de discurso, de debate, e nesse espaço pratica-se uma nova modalidade de ação social, que é exatamente essa, a discussão coletiva a respeito de questões de interesse público. Esse é um novo tema, essa é uma nova prática. Muito bem. A minha sugestão, portanto, é que a política é o nome que se dá, é o nome novo que se dá, não havia nome para isso, teve que ser inventado um nome, quer dizer, política é algo que se faz na polis, e política é o nome que nós vamos dar agora para esse fato, que vai ser comum naquela cidade, que as pessoas se reúnem, muitas vezes diariamente, para tratar das questões de interesse coletivo, de interesse comum. Não as questões de interesse privado, mas as questões que dizem respeito à configuração geral do mundo, configuração geral do mundo político, do mundo da cidade. Quando as pessoas fazem isso, quer dizer, quando elas fazem política, quer dizer, tomam decisões a respeito de questões de interesse público, e aqui é um ponto que é fundamental na minha reflexão, elas consideram dois tipos de questão. Elas são obrigadas a considerar, analiticamente falando, dois tipos de questão. Vamos chamá-las, para nosso conforto, de questões de primeira ordem e questões de segunda ordem. Tá? O que são questões de primeira ordem? Né? São dois tipos de questões. A questão de primeira ordem diz respeito ao seguinte: ao que fazer e ao como fazer. Vamos imaginar os cidadãos reunidos em praça pública, ou nos tribunais, enfim, nas arenas políticas estabelecidas pela cidade, eles se reúnem para discutir o que deve ser feito. Defesa da cidade, escolas, melhoria do serviço de limpeza da cidade, né, mudança no currículo escolar. Quer dizer, podemos imaginar que uma série de questões com relação às quais nós somos obrigados a decidir, e essas decisões têm efeito prático. Tem que ter efeito prático, porque elas estão ligadas ao que fazer, ao como fazer. Portanto, parte do debate político tem, obrigatoriamente, um vínculo com uma dimensão prática, com uma dimensão tarefeira, com uma dimensão objetiva.
espera-se que da atividade política resultem, digamos assim, brotem, quer dizer, se desenvolvam resultados reais, resultados concretos, que tenham impacto sobre a organização da vida da comunidade. Como é que os cidadãos debatem a respeito disso? Eles debatem a partir das suas opiniões, das suas ideias de prioridade, justificativas, vamos fazer A e não B, vamos fazer A primeiro de B. Por quê? Porque há toda uma ordem de argumentação, alguns argumentam de maneira diferente. A cidade, portanto, ela tem muitas vozes, ela tem muitas versões a respeito do que deve ser feito. Muitos discursos são feitos, muitas formas de conhecimento são produzidas a respeito daquilo que deve ser feito. Como é que esse conhecimento, como é que esse saber, ele vai ser validado? Como é que ele se valida? Como é que ele se justifica? Ele se justifica através da argumentação. A argumentação, ela é portanto, uma prática, um aspecto visceralmente associado a essa descoberta da política. Vamos fazer escolas, vamos, sei lá, aumentar, triplicar os contingentes da Guarda Municipal, sei lá, estou imaginando aqui coisas. E essas escolhas, certo, não são autoevidentes, elas devem ser justificadas. Devem ser justificadas. E a justificativa, quer dizer, exige um saber político capaz de estabelecer que a opção A tem prioridade com relação à opção B. Esse saber político é um saber que se legitima, que se, digamos, valida através da argumentação. Quer dizer, naquele contexto de discussão, o argumento mais forte, o argumento capaz de conseguir uma maior quantidade de apoio, é o argumento que, ao fim e ao cabo, acaba por estabelecer o que é prioritário e o que deve ser feito. Pois bem, mas isso aí esgota o âmbito da atividade política? Esgota o âmbito da atividade política? A atividade política ela está ligada exclusivamente à reunião de sujeitos políticos, cidadãos, para discutir o que deve ser feito. E nessa discussão do que deve ser feito, eles argumentam uns contra os outros, tentando justificar as escolhas que eles fazem. Não, está um pouco incompleto. Quer dizer, essa visão ela exige que nós consideremos o que eu chamei aqui, que eu designei, o que eu mencionei como questões de segunda ordem. Enquanto as questões de primeira ordem têm a ver com a ideia do que vamos fazer, as questões de segunda ordem têm a ver com por que vamos fazer, com para que vamos fazer. Certo? E dá para perceber, imagino, quer dizer, quanto é importante na justificativa daquilo que vamos fazer, vamos fazer tal coisa, tal opção. A justificativa da opção que nós estamos apresentando, como de opção prática, envolve uma consideração a respeito dos motivos pelos quais nós vamos fazê-la. Para que nós vamos fazê-la? Na verdade, estamos trabalhando com duas dimensões diferentes. Uma dimensão prática, concreta, escolas, hospitais, guarda municipal, asfaltamento de rua. Quer dizer, asfaltamento de rua talvez não fosse muito popular em Atenas, Guarda municipal também não, Mas, enfim, vai o exemplo. Façam, por favor, a analogia para que o exemplo funcione, Então, estou falando em coisas concretas, coisas visíveis. As questões de segunda ordem não são tão visíveis. As questões de segunda ordem dizem respeito às seguintes dimensões. Que cidade queremos ter? Que polis queremos ter? O que entendemos por uma vida justa? O que entendemos por uma boa educação? Certo? Quer dizer, estamos transitando num mundo que é dotado de uma certa materialidade, sobre o qual incidem decisões de natureza prática, para um mundo que não tem essa materialidade, que é composto por quê? Por ideias, por imagens, por crenças a respeito daquilo que os gregos designavam como a vida boa. O que é a boa vida? O que é uma vida decente? O que é uma cidade justa? O que deve ter numa cidade justa? Então, quer dizer, por que vamos fazer escolas? A justificativa dessa decisão prática, ela mobiliza um argumento de segunda ordem. Embora os tecnocratas, evidentemente, possam, quer dizer, que frequentemente nos proíbem de pensar, o tempo todo procurem fazer justificativos de primeira ordem para escolhas de primeira ordem, fazendo do pensamento político alguma coisa com baixíssimo grau de abstração. Evidentemente, também há outra resposta. Vamos fazer escolas por quê? Porque dá mais voto. Também é outra forma de justificativa. Mas eu não estou pensando nessa forma de justificativa.
Quer dizer, nesse contexto de emergência da política, nós temos, portanto, a presença de duas esferas que estão interpenetradas, que definem o seguinte cenário. Quando decidimos fazer certas coisas, nós temos que justificar essas decisões com base em argumentos de segunda ordem, que mobilizam as nossas crenças, as nossas imagens de mundo, ideias que nós temos a respeito do que é a vida boa. Como é que eu valido uma imagem a respeito do que é a vida boa? Também pela argumentação. Também pela argumentação. Não há outra maneira possível. Eu não posso trazer a vida boa, colocar aqui na mesa para provar que existe a vida boa para vocês. Não posso demonstrar também que existe a vida boa, porque a demonstração é alguma coisa que só pode ser feita entre os lógicos, os geômetras e os matemáticos. Ninguém demonstra nada em ética, ninguém demonstra nada em moral, ninguém pode demonstrar nada em política. Nós podemos argumentar e tentar nos persuadir a respeito disso, se for possível. Então, a política, e não é por outra razão, essa primeira experiência da política entre os gregos nos fala de uma política na qual a palavra tem um papel muito grande, muito forte. A política envolve um jogo incessante de argumentação, de persuasão, de discussão. Esse é um tema forte da experiência da polis grega. Há filósofos fortemente favoráveis ao tema da persuasão, chamam a atenção para a sua importância, para a sua capacidade criativa. Há filósofos extremamente críticos da persuasão, julgando-a perigosa, julgando-a irresponsável, julgando-a não comprometida com a verdade, com o que é verdadeiro, com o que é justo, julgando-a simplesmente como alguma coisa frívola, ao sabor da vaidade do próprio orador que gosta de se ouvir falando. E, portanto, ele fica encantado com a sua própria capacidade oratória, ele prova qualquer coisa apenas para usufruir da sua alto usufruto, da sua própria capacidade encantatória. Essa é a crítica que Platão fazia à cidade. Falam e não sabem do que estão a falar. Crítica que os sofistas fazem a Platão é de que só ele julga que sabe. E só ele pode dizer que ele sabe. Então, realmente, nós não temos métodos comumente pactados entre nós para determinar se ele sabe ou se ele é um charlatão. Então, enquanto não resolvemos isso, se esse filósofo sabe realmente o que ele diz que sabe, ficamos nós aqui com o nosso pequeno saber, as nossas ignorâncias, e nos complementando através da argumentação, através da discussão, através do debate público, do debate coletivo. Essa é a questão, portanto, que atravessava a cidade, e é uma questão que permaneceu na ideia de política durante muito tempo. Quer dizer, o que é o correto, o que é o verdadeiro, o que é o bom, é algo que pode ser determinado laboratorialmente por um filósofo que sabe, através do uso da razão, que vai nos produzir uma ideia perfeita do bem público, do bem comum, ou é algo que nós imperfeitamente, erros e tentativas, aprendizagens e erros, fracassos e sucessos, vamos ao longo do tempo consolidando, fixando e estabelecendo, falivelmente, imperfeitamente. Essa é uma discussão que aparece com os gregos e até hoje está posta no campo da teoria e da filosofia política. O quanto sabemos a respeito do bem, a respeito da verdade, a respeito do justo. O engraçado é que os que dizem que sabem não concordam entre si. Certo? Se colocarem 3 filósofos que sabem a respeito do conteúdo objetivo do bem, cada um deles vai descrever de uma maneira própria, o que mostra que é uma estranha maneira de saber qual é o conteúdo verdadeiro do bem. Mas esse é um comentário marginal que eu não venho ao ponto aqui. O comentário que eu quero fazer é o seguinte, quando eu trato de questões de primeira ordem, eu tenho que argumentar para que a minha opinião seja aceita pela maioria. Vamos fazer escolas, hospitais ou qualquer coisa. Quando eu trato de questões de segunda ordem, a sociedade ideal, a sociedade justa, é assim, 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 a única maneira que eu tenho de validar meus argumentos também validar minhas opiniões, é também pela argumentação e pela persuasão. Mas agora aqui é uma questão importante, Quer dizer, como é que eu sei o que é uma cidade justa, o que é uma boa sociedade, o que é uma sociedade livre? Como é que eu sei? Como é que eu sei isto? Vamos imaginar Rousseau chegando aqui, uma experiência completamente espírita. Rousseau desembarca aqui no meio de nós, e vai nos falar sobre o fato de que a igualdade é uma experiência originária dos seres humanos.
Ao final da fala de Rousseau, o que vai acontecer? Rousseau terá nos persuadido daquilo que ele, da sua teoria, né? De que, enfim, a igualdade é a condição originária dos seres humanos e a sociedade nos estragou. Né? A sociedade, a invenção do social, né? Estou falando de um pensador do século XVIII, Rousseau, e a invenção do social trouxe consigo o quê? A desigualdade, o infortúnio, a diferença, né? A exploração de uns sobre os outros, enfim, tudo de ruim. Tá? Então, Rousseau passa aqui meia hora agradável com a gente, uma tertúlia que nós jamais vamos esquecer, e quando ele vai embora estaremos persuadidos do que ele nos falou. Agora, como é que Rousseau sabe isso que ele nos persuadiu? De onde é que vem essa certeza? De onde é que vem essa força persuasiva, essa força que fez com que ele tenha nos persuadido? Bom, vamos eliminar algumas hipóteses. Rousseau é um charlatão. Ele não acredita em nada do que ele falou, é o irônico, veio aqui para brincar com a gente, veio aqui só para provar o quanto nós somos suscetíveis de sermos persuadidos. Vamos em homenagem ao bom Rousseau, vamos eliminar essa hipótese. E vamos considerar seriamente a seguinte questão. Há alguma coisa, alguma potência que faz com que Rousseau não tenha dúvida a respeito daquilo que ele nos falou. Vamos cortar aqui de Rousseau para Thomas Jefferson. Tá? Eu estou ainda tentando configurar o conjunto de questões, o conjunto de problemas que estão presentes naquela ideia das questões de segunda ordem, né? Que são as crenças, as imagens de mundo que nós temos e que nós utilizamos para orientar a nossa ação no mundo político. Tá? E já essas duas coisas vão ficar conectadas aqui na nossa reflexão. Rousseau veio para cá, falou sobre a igualdade como condição natural, nos persuadiu. Aí um filósofo chato entre nós, certo? Eu visto a carapuça, depois de persuadido, completamente persuadido, pelo menos impotente de fazer o argumento contrário, pergunta, como é que você sabe disso? Como é que você sabe que a igualdade... Você estava vivo naquela época? Você frequentou a condição inaugural dos seres humanos? Tá? Corta para Thomas Jefferson. Thomas Jefferson, em 1776, quando ele escreve a Declaração de Independência Americana, ele escreve... Olha a frase que ele escreve, coisa engraçada, coisa interessante. Ele escreve uma coisa mais ou menos assim. Consideramos estas verdades autoevidentes, sublinhe autoevidentes, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Que alguém entre nessa sala e nos convença, né, que a vida, a liberdade e a busca da felicidade são coisas boas, não há espanto nenhum nisso, certo? Eu seria facilmente convencido a respeito disso. Acredito que todos nós seríamos convencidos. Agora, mas Jefferson não está dizendo exatamente, ele não está dizendo isso. Eu vou entrar aqui e vou convencê-los de que a vida, a liberdade e a felicidade são coisas legais. Ele está dizendo que são verdades autoevidentes. Autoevidentes. O que é uma verdade autoevidente? O que é uma verdade autoevidente? Uma verdade autoevidente é um pentágono, um triângulo, uma esfera, né? Uma sentença matemática, uma operação aritmética. Essas são verdades autoevidentes. Né? Tecnicamente falando, uma verdade autoevidente é uma verdade que se autovalida, né? Que não precisa do recurso de nada estranho a si para se consolidar. Né? Quando eu argumento em favor de uma posição política, quando eu chego aqui e faço um argumento político e quero que vocês me apoiem, eu vou ter que lançar a mão de uma série de coisas, certo? Para que meu argumento fique em pé. Argumentos emocionais, se eu perceber que parte da plateia, parte de vocês é muito emotiva, vou contar umas histórias para vocês chorarem, ficarem comovidos. Né? Se eu perceber que uma parte da plateia é composta por pessoas racionais, que só se convencem com números, o estatístico, eu trago aqui, eu ponho o PowerPoint cheio de estatística, curvas, Excel, diabo a 4. Ou seja, eu vou usar qualquer recurso para poder convencê-los. Por quê? Porque o discurso político nunca é autoevidente. Ele pretende uma verdade, e essa verdade só vai, se for feliz, se for bem-sucedida, ela vai conquistar apoio através da argumentação, da persuasão. Portanto, o discurso político nunca é autoevidente.
Agora, o número, uma figura geométrica, são coisas autoevidentes. Se eu supondo que há um quadro negro aqui atrás de mim, se eu desenhar um quadrado, seria genial se vocês perguntassem, mas não vai ocorrer a ninguém, quer dizer, genial no sentido da loucura, da jocosidade do humor, né? Não vai ocorrer a ninguém perguntar, esse quadrado que você desenhou, Renato, é um quadrado Foucaultiano, marxista, habermasiano, quer dizer, não pertence à inteligibilidade do quadrado enquanto figura geométrica esse tipo de consideração. Por quê? Porque ele é autoevidente. O quadrado é igual a ele mesmo, é igual a dois triângulos seccionados. Se a gente fizer uma secção na diagonal. Ou seja, o quadrado ele é passível de explicação geométrica. Por isso que ele é autoevidente. Assim como os números, assim como proposições lógicas. Certo? Então, o que o Jefferson e o Rousseau estão dizendo é que há ideias que são autoevidentes. Estou chamando a atenção para isso porque uma das potências fundamentais do conhecimento político não tem a ver apenas com a capacidade de descrição de coisas que existem no mundo. Escrever objetos que estão no mundo. Olha aqui essa coisa, olha tal e coisa, tal e qual coisa que é presente no mundo. Uma das potências fundamentais do conhecimento político é trazer através da linguagem figuras, imagens, que estão escritas na convicção daquele que está a falar. O nome técnico disso é evidência. Rousseau tinha a evidência da igualdade para ele mesmo. E a evidência da igualdade era tão forte para ele que era impossível para ele duvidar da ideia de igualdade. E a certeza que ele tinha da ideia de igualdade era tão grande que ele preferiu julgar as sociedades não igualitárias como erradas. Os fatos estão errados. Isso é ótimo, isso é genial ouvir uma coisa dessa. Nós que vivemos uma cultura política, uma cultura científica tão marcada pelo positivismo, pelo cientificismo, que determina que nós sejamos escravos dos fatos. E aparece um pensador no século XVIII que vai dizer, de uma maneira absolutamente tranquila, olha, desculpem, não é que os fatos não existam, os fatos existem, mas estão todos errados. Estão todos errados. Isso ele diz de cara no início do texto. Vamos começar por jogar, por écarter tous les faits, vamos descartar todos os fatos, porque eles não dizem respeito à nossa questão. Estão errados os fatos. Uma sociedade desigual é uma sociedade constituída por fatos errados. A ideia de igualdade não é um fato, mas é uma ideia correta. É essa brincadeira intelectual que Rousseau está fazendo. Então, quando nós pensamos a partir de questões de segunda ordem, ou seja, imagens de sociedade, desenhos da vida boa, são imagens desse tipo que com frequência aparecem. Concepções com relação às quais concepções as quais nós fomos persuadidos, mas ao mesmo tempo são concepções que se fixaram nas nossas convicções mais profundas, de modo que nós não podemos deixar de considerá-las quando olhamos para o mundo. Pois bem, eu estou falando dessas coisas todas pelo seguinte, quer dizer, o fundamento desse tipo de conhecimento é a crença. Certo? Rousseau disse que a igualdade está inscrita na condição originária dos seres humanos porque ele acreditava que a igualdade estava inscrita na condição originária dos seres humanos. E o aspecto notável é que essa crença solipsista, essa crença individual, essa crença íntima, que ele publiciza através da linguagem, e como publiciza, escreve um tratado maravilhoso, um discurso maravilhoso, sobre a origem e os fundamentos da desigualdade, concorre a um concurso da Academia Francesa, Academia de Dijon. A Academia de Dijon propôs, em 1756, se não me falha a memória, propôs um tema de concurso ao qual vários pensadores concorrem para obter prêmio em dinheiro. E o tema era o seguinte: a desigualdade entre os homens é natural, ela é justificável pela natureza, pela razão, pela história e tal. Várias pessoas escrevem monografias tentando obter o prêmio, um prêmio honroso, além do que um prêmio em dinheiro. Rousseau escreve o segundo discurso, o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Os jurados não abandonam a leitura na metade do texto, dizem que o texto está mal escrito e ficam irritadíssimos. Por quê? Porque Rousseau ousou dizer não. Não. A resposta dele é não.
Os outros concorrentes todos dizem sim, inclusive o vencedor, o padre Talbot, que ninguém ouviu falar, não sei, as pessoas são obrigadas a saber essas coisas por obrigações profissionais. O padre Talbot escreveu uma monografia dizendo sim, a desigualdade é natural, está presente na história, é um fardo do homem e tal, enfim, queda, pecado original, aquela coisa toda que todos nós conhecemos. Por isso a desigualdade ela é inelutável, inevitável. Vamos imaginar um pobre estudante treinado na nossa cultura científica contemporânea, foi bombardeado com a crença de que, olha, você tem que observar os fatos, você não pode inventar nada, você tem que dizer, contar para a gente o que os fatos dizem para você. Como é que esse pobre estudante ia se ver num concurso desse? O que aconteceria com ele? Ele ia observar os fatos, e estudar todas as sociedades existentes, dados históricos, séries estatísticas, curvas, Excel, planilhas, visitar o planeta inteiro, todos os países. Ao final dessa pesquisa exaustiva, já completamente exausto, qual é a resposta que o nosso pobre estudante daria à pergunta da Academia de Dijon? Sim. A desigualdade é natural, é autorizada pela história, porque os fatos lhe diriam, essa é a questão nota, os fatos lhe diriam que a desigualdade ela é uma diferença entre os seres humanos, desigualdade de condições, diferenças de renda, de hábitos, de patrimônio, o que vocês quiserem, desigualdade política, ela é uma regra presente em todas as sociedades. Então, como é que eu posso dizer que não, se eu fui ao mundo e vi que sim? Mas a questão fundamental que me interessa aqui, que eu estou tentando transmitir para vocês, é que o interessante disso tudo é que alguém tenha dito não. E como é que o Rousseau pode dizer não? Porque ele decidiu, e esse é o ponto fundamental do seu tratado, do seu discurso, pensar contra os fatos. Pensar contra os fatos. E ele quem o diz. Ele quem diz para a gente. Todos nós conhecemos um pouco o desenho da teoria de Rousseau, quer dizer, a ideia de Rousseau é de que a humanidade originariamente vive num estado de identidade com a natureza, um estado de igualdade profunda, certo? Não há distinções, certo? Não há distinções significativas, as pequenas distinções físicas entre os seres humanos não são capazes de fixar distinções para além das distinções físicas. Nós, nesse estado original, nós somos animais, nós não temos linguagem, nós temos nossos instintos naturais. Esses instintos naturais, eles nos dão dois comandos. Um primeiro comando é um comando que diz respeito à preservação da nossa natureza, da nossa vida, certo? Então, nós matamos, nós caçamos, nós nos alimentamos. E a piedade, que Rousseau escreve nesse homem natural, que é a capacidade de se apiedar diante de qualquer outro ser vivo que sofra. Esse é o homem originário russoniano. O que aconteceu com esse homem originário? Pouco a pouco ele começou, porque ele tem uma característica distinta dos animais, o homem é capaz de criar coisas para além da natureza. Os animais não humanos repetem sempre o programa da natureza. Esse animal humano, porque ele tem imaginação, ele tem pensamento, ele tem reflexão, ele é capaz de aprender coisas exteriores e propor inovações. De modo que esse sujeito ele sempre acrescenta coisas à natureza. E esse processo imparável de acréscimo de coisas à natureza fez com que, sem que nós percebêssemos, a partir de um certo momento, nós já não éramos mais iguais, nós já não estávamos mais inseridos na natureza, havia diferença entre homens e mulheres, havia diferença entre os que pescavam, caçavam, coletavam, havia diferenças entre os que... Havia, por exemplo, havia sedentarização do amor. A diferença que Rousseau faz entre o amor físico e o amor moral. O amor físico era o amor do homem natural, quer dizer, homem e mulheres naturais também. Certo? Só que a palavra mulheres naturais ela é mais complicada, mas seres humanos naturais. Os encontros sexuais e amorosos eram absolutamente erráticos. O amor moral tem a ver com a fixação, com a monogamia, com a família. Enfim, Rousseau, não é o caso aqui da gente reconstituir todo o argumento russoniano, mas ele imagina uma história que é a nossa história, segundo ele é a nossa história. A história do abandono progressivo da condição natural na direção da civilização. Certo? E esse caminho, essa marcha da direção da civilização é a marcha da nossa desnaturação. Da desigualdade, da diferença ou da alienação, para pegar um tema caro ao nosso amigo Rousseau.
Então, o que é extraordinário, e eu tomo Rousseau aqui como um caso que ilustra a filosofia política, né? Caracteriza a filosofia política de um modo geral, o que é extraordinário é que Rousseau diga o seguinte para a gente. Eu vou descrever um Estado, que é o Estado natural, onde havia igualdade natural entre os seres humanos, que talvez nunca tenha existido, que talvez não exista e talvez nunca venha a existir. Então, para quê? Qual é a utilidade disso? Mas ele responde. Ele antecipa o nosso ceticismo, o nosso olhar jocoso. Então, para quê? Estamos a perder tempo. O senhor está nos descrever um Estado que não existe. O senhor mesmo diz que talvez ele não tenha existido, o senhor mesmo admite que talvez não exista, e admite, pior ainda, que ele jamais venha a existir. Então, qual é a utilidade disso? Ele responde. Apesar disso tudo, é importante dele termos um juízo perfeito para melhor avaliarmos a nossa condição presente. A nossa condição presente. Quer dizer, nós temos aqui um trajeto alucinatório que é extremamente interessante e que simboliza o trajeto que o pensamento político fez até o século XIX e até o início do século XX. Que trajeto é esse? É olhar para a experiência humana, tendo como referência ficções. Algumas ficções. E por que essas ficções são importantes? Para que a gente enlouqueça, né? Ficcionaliza a ficção e ficcionaliza a ficção da ficção e saiamos do mundo? Não. A ficção é importante como condição de fixação no mundo. Está-se a levar a sério aqui a ideia de que o animal humano não é um animal especular, que reflete como espelho o mundo tal como se apresenta a ele. O animal humano olha para o mundo e acrescenta ao mundo alguma coisa. Esse acréscimo é um acréscimo alucinatório. Como não alucinatório? Nós alucinamos quando, por exemplo, temos certeza absoluta, cada um de nós aqui, de que temos um passado. Tá? Poderia imaginar, poderia dizer que, na verdade, nós não temos passado nenhum. Nós somos cérebros dentro de uma barrica, tá certo? Cheia de eletrodos, e faz parte desses eletrodos a sensação de que temos um passado. Mas tudo bem, mas não vamos por aí, porque isso é coisa que filósofos doidos gostam de brincar. Né? Nós acreditamos que temos um passado, temos uma história pessoal, e, como diz Fernando Pessoa, trazemos o passado na algibeira, no bolso. E quando me perguntam, quem é você? É o meu passado que fala. Cadê alguém aqui já viu algum passado? Alguém aqui sentou numa mesa como essa, para tomar um vinho, a conversar com o passado? Quer dizer, o passado é alguma coisa imaginariamente posta por essa extraordinária capacidade alucinatória que nós temos. E a condição fundamental das nossas identidades presentes. Alucinamos quando supomos que temos um passado, alucinamos quando supomos que temos um futuro. Eu não estou fazendo isso aqui para ser catastrófico, não. É porque a ideia de futuro é fundamental para a construção da identidade. É fundamental. E se a nossa relação com o passado é alucinatória, com o futuro, então ela é muito mais. Né? Porque trata-se de dimensões que ainda não vieram ao mundo, ainda não aconteceram. Agora, tentem suprimir das vossas vidas alucinações com relação ao passado e alucinações com relação ao futuro. O pensamento colapsa. Colapsa completamente. Tá? A tradição da filosofia política, desde Platão até o século XIX, início do século XX, exemplificou de maneira notável essa ideia. Quer dizer, é fundamental nos agarrarmos a algumas ficções, não como condição de fuga, não como passagem para um outro mundo, que vai nos livrar dos infortúnios do mundo presente, mas como condição de olhar para a vida presente, até mesmo como infortúnio, né, como lugar de dificuldades, como lugar a ser transformado, lugar a ser alterado. Então vamos voltar à letra de Rousseau. Né? Voltemos à letra de Rousseau. Embora esse Estado não exista, é fundamental dele termos uma ideia precisa para melhor avaliarmos a nossa situação presente. Trocando em miúdos, o que está sendo dito aqui? É que a própria sensação de desconforto com a desigualdade, certo? Que eu sei, não sou inocente, eu sei que ela não é universal, eu sei que ela é comum apenas às pessoas decentes do planeta, né? Mas não é universal, infelizmente. Tá? Mas basta-me saber que é comum às pessoas decentes do planeta, certo? Portanto, a ideia de desigualdade, a sensação de incômodo com a desigualdade, tá?
Mais do que a ideia, a sensação mesmo. A ideia já é uma coisa reflexiva. Né? Perceber a desigualdade e instintivamente é complicado, mas intuitivamente, não reflexivamente, de uma maneira existencial, algo fixado nas nossas atitudes, como uma experiência desagradável. Isso só é possível porque há um marco comparativo com alguma ideia de igualdade. Certo? A desigualdade só é intolerável porque nós temos uma referência imaginária, uma referência alucinada, uma referência valorativa a respeito da ideia de igualdade, seja dependente do conteúdo que a gente dê a ideia de igualdade, não precisa ser o mesmo conteúdo. Tá? Mas a ideia de igualdade aparece como uma força reguladora, uma ideia, o ideal regulador, tá? Algo que não descreve uma situação concreta, porque não há uma sociedade igualitária. O que a ideia de igualdade pode nos dar é a possibilidade até de olhar para a sociedade e dizer aquela sociedade é mais igualitária. Inventa-se até medidas para isso. Embora eu tenha certa reserva pessoal e achar que desigualdade e igualdade podem ser simplesmente questões para serem medidas. Né? Cada avanço do índice Gini lá, quer dizer, é uma festa enfim, nos gabinetes governamentais. Quer dizer, não é um pouco esquisito isso, mas enfim, mas esse não é o ponto fundamental. Quer dizer, o ponto básico é exatamente esse. Quer dizer, a presença de um saber da política, eu acho que esse é o ponto. Tá? Para juntar a coisa da crença e a coisa da configuração do mundo. Né? A necessidade de um saber político, certo? Que nos dê referências de estranhamento do mundo tal como ele é. Que seja capaz de refletir o mundo, que tenha algum princípio de realismo, que não nos transforme em observadores nefelibatas, ou seja, passageiros de nuvens, certo? Mas também não pode ser só o realismo. Né? O realismo, o que é? O realismo é a condenação a uma existência puramente especular. Puramente especular. Quer dizer, nós nos transformamos em espelhos do mundo e refletimos o mundo tal como se mostra para a gente. É fundamental que essa relação especular com o mundo seja atravessada por uma perspectiva alucinatória, que ponha nessa relação especular a ideia de que outras formas de configuração do mundo talvez sejam possíveis. E mesmo que elas não sejam possíveis historicamente, concretamente, empiricamente, o pensamento sobre elas pode ser constitutivo da nossa experiência com as coisas que existem efetivamente. Certo? Quer dizer, não é pensar mundos ideais e acreditar que esses mundos ideais existem. Quer dizer, achar que eles podem se transformar em coisas reais. Quer dizer, se podem se transformar ou não, isso não nos pertence, esse conhecimento. Quer dizer, quem sabe se essas coisas virão a acontecer ou não virão a acontecer? Não é isso que importa. O que importa é essa visão operar intervir como uma força operativa das nossas atitudes diante do mundo, diante da nossa experiência do mundo. Então, o tema da crença está completamente associado a isso, né? Porque a filosofia política, desde o pensamento clássico, né, ela se caracteriza também pela invenção de crenças. Invenção de crenças. Né? Crença na igualdade, quer dizer, não só crenças boas, há crenças horrorosas também. Se vocês me permitem um comentário nada objetivo, nada neutro. Crença da desigualdade das raças, por exemplo. Certo? Há filósofos para todos os gostos. Né? Mas vamos abstrair o conteúdo da crença e vamos nos concentrar nessa atividade fundamental. Quer dizer, crença em que sentido? Quer dizer, a criação de imagens que descrevem a condição humana, definições da condição humana, definições da boa sociedade. Várias foram produzidas ao longo da tradição do pensamento político. Por exemplo, o homem é um animal que possui direitos naturais. A ideia começa a aparecer lá pelo século XVII. Direitos naturais. O homem não é um animal criado para servir a Deus, não é um animal criado para obedecer, certo? Não é um sujeito da heteronomia, mas é um sujeito autônomo. Né? Onde é que aparece essa ideia do homem autônomo? Né? Uma coisa em torno do Renascimento, né? Essa ideia começa a aparecer. Já havia sido antecipada por alguns hereges medievais, né? Alguns hereges mais antigos ainda, havia um na época de Santo Agostinho, que era genial, um bispo chamado Juliano de Eclano, né? Que era contra o pecado original. Ele se recusava a admitir que bebês
podiam ser passíveis de ter pecado original. E defendia uma noção dos homens como sujeitos livres, né? Feitos por Deus para serem livres. Né? Quer dizer, era um herege, um dissidente, não foi essa a concepção que acabou vingando ao longo da Idade Média. Mas, na passagem para o pensamento moderno, né, aparecem ideias diferentes, ideias dessa natureza que eu estou descrevendo um pouco aqui. Né? Uma crença, só pode ser uma crença, porque não é algo que eu descreva, quer dizer, não é evidente olhar para cada um de vocês, né, e dizer, ao olhar para cada um de vocês, eu vejo quanto vocês têm direitos naturais. Quer dizer, não é assim. Então, pensadores como John Locke, no século XVII, dizem o seguinte: todos os seres humanos têm direitos naturais. Os bens, os seus bens, a sua vida e a sua liberdade. Como é que ele sabe disso? Perguntam para Locke, quem deu esses direitos? Locke responde, Deus. Deus. Você duvida disso? Naquela época não era muito prudente, não era boa política. O Deus, sobretudo porque esse Deus é um Deus legal, é um Deus, pô, que bom. Se o sujeito está dizendo para mim que eu tenho direito aos bens, à vida e à liberdade, e diz que Deus é que deu, eu tenho mais é que agradecer, eu não vou criar caso. Porque eu acho ótima a teoria que diz que eu tenho direitos naturais, porque o governo vai ter que respeitá-los, vai ter que cuidar da sua manutenção, da sua proteção. Quer dizer, toda uma concepção de vida pública aparece a partir dessa crença. E aí temos também um pequeno estudo de caso do que uma crença bizarra, que provocou gargalhadas entre outros e vários pensadores daquela época. Qual é o efeito que essa crença tem na mudança das nossas concepções a respeito do que os governos devem fazer. Hoje, as crianças que estão nascendo agora, na maternidade mais próxima aqui do lugar onde nós estamos, que acabaram de nascer, estão indo para o berçário, já têm uma penca de direitos. O Estatuto do Menor do Adolescente, o que ele é? Ele é a secularização, a formalização jurídica, numa linguagem já racional, técnica do direito, de uma crença que foi inventada, desenvolvida 3, 4 séculos atrás. Que independente de nome, de endereço, de gênero, cor, que se vocês quiserem, todos os seres humanos compartilham do mesmo estoque de direitos. É isso que eu estou chamando de crença. Assim como a crença na igualdade russoniana, a crença de Marx de que a sociedade de classe vai ser superada por uma sociedade sem classes, porque essa é quer dizer, a condição original dos seres humanos era a sociedade na qual era uma experiência na qual não havia propriedade. Certo? É razoável, portanto, supor que é uma forma de pensar a história como tendendo, de maneira objetiva, para formas sociais nas quais a solidariedade, a liberdade e a igualdade vão aparecer. Como é que Marx sabia disso? Ele viu isso? Ele foi abduzido por alguma sociedade comunista? Lembra um pensador argentino que foi abduzido, o Posadas, estava andando, acho que na Calle Florida ou na Avenida Córdoba e tal, em Buenos Aires, e um disco voador o levou para Marte, onde ele viu formas comunistas superiores, sociedade sem classe. Mas, enfim, isso é o Posadas, um líder argentino e tal. O Dr. Marx não foi abduzido. Ele, filosoficamente, parte de uma posição segundo a qual o homem é um animal, certo? Que se caracteriza pela humanização da natureza, essa humanização se dá pelo trabalho, e a partir dessa antropologia do trabalho é fundamental pensar a possibilidade e a necessidade de uma sociedade onde o produto do trabalho não seja apropriado por quem não trabalha. Enfim, todos nós conhecemos um pouco essa cartilha. A questão não é dizer se Marx errou ou acertou na sua teoria, porque é difícil dizer isso, mas é chamar atenção para o quanto de imaginação, o quanto de fabulação está presente nessa visão da sociedade. E mais do que saber se essa sociedade sem classe vai aparecer um dia ou não vai aparecer, é um fato de que nós não podemos contar a história do mundo contemporâneo se nós não levarmos em conta os efeitos que essas imagens, essas crenças tiveram sobre o comportamento de grupos humanos imensos. Não me parece razoável fazê-lo. Quer dizer, esta crença, essa concepção de mundo teve um papel fundamental na nossa experiência, na nossa experiência civilizatória. Então, eu acho que é basicamente isso que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão. Quer dizer, nós precisamos de um conhecimento da política que não seja puramente descritivo, que não seja um conhecimento puramente técnico, puramente especular. Certo? E esse conhecimento está a exigir uma filosofia pública. Quer dizer, está a exigir
uma prática cognitiva, uma prática de observação do mundo, que ao mesmo tempo contenha um lado forte de realismo. O realismo é inevitável, porque estamos neste mundo. Este mundo tem características determinadas, instituições, leis, hábitos. Essas leis, hábitos, instituições são, por sua vez, o quê? Materializações de crenças anteriores que acabaram se concretizando. Este mundo, portanto, é uma das muitas formas possíveis da história. Nós não podemos aboli-lo, fazer de conta que ele não existe. Então, o realismo, ele é fundamental para aqueles que querem pensar o mundo, para aqueles que querem pensar a política e a configuração do mundo humano. Agora, só o realismo não dá. Então, é necessário que, para que nós sejamos, inclusive, consistentes com o nosso realismo, que nós adotemos uma posição antirrealista. Essa, pelo menos, é a minha posição. Não se trata de abolir os fatos. Se trata de pensar contra os fatos. Reconhecendo que eles existam, mas ainda assim, olha, há um certo desconforto. E a tradição da filosofia política e a filosofia pública, que começa a se esboçar, estão procurando indicar essa possibilidade. Bom, espero que a gente possa, no tempo que nos resta, ainda conversar a respeito dessas questões, e eu agradeço muito a vossa atenção. Obrigado. Muito bem, o professor Lessa nos trouxe essa, no mínimo, intrigante reflexão entre o realismo e as crenças. Eu acho que todos nós estamos agora com talvez dúvidas mais esclarecidas, né, para a gente poder discutir. Então, abrimos para o debate com a plateia. Por favor, levante a mão, serão atendidos. E procurem serem breves e objetivos na formulação das perguntas. Obrigado. Aguardem alguns segundos, porque temos um problema de telecâmera, de câmeras, para a captação de imagem. Obrigado. Boa noite, professor. Meu nome é Tereza. Eu gostaria de saber como você vê o direito neste panorama de sociedade que você traçou. Qual é a sua opinião a respeito do direito? Obrigada. Essa questão sua é ótima e permite que eu desenvolva até alguns argumentos que eu passei diretamente, né? O direito, sobretudo, na sua faceta pública, né? O direito público. Né? O direito público hoje é a área que mais diálogo tem com a tradição da filosofia política. Né? E isso pode ser claramente exemplificado, do meu ponto de vista, a partir da forma pela qual o direito público e constitucional teve presente na elaboração da Constituição Brasileira de 88. Né? Quer dizer, um movimento chamado tradição do direito democrático, né? Direito constitucionalista, chamado constitucionalismo democrático, que vai ter uma oportunidade ímpar, né, nos anos 80, se envolver num processo constituinte, e desenvolve uma perspectiva distinta da tradição positivista do direito, que pensava o direito público, sobretudo, apenas como um conjunto de regras para garantir a convivência social. Quer dizer, regras absolutamente distantes, neutras, que basicamente mantém a forma básica da sociedade. Respeito aos contratos, previsibilidade jurídica, direitos individuais. Né? E com a Constituição de 88, nós começamos a experimentar concretamente uma ideia de direito público na qual temas fundamentais aparecem. Temas ligados a direitos ativos, direitos positivos, né? Que obrigam a esfera pública, a esfera estatal, inclusive, a realizá-los e a preservá-los. Né? Eu acho que a diferença básica vai se dar entre uma ideia de Constituição antiga, que era simplesmente protetora, né, de direitos já existentes, para uma ideia de Constituição que se caracteriza pelo desenho do país que se quer ter. Né? País que se quer ter. Quer dizer, a Constituição não descreve um país existente, mas ela estabelece um mapa determinado, de natureza alucinatória, para usar
os termos que eu utilizei aqui, né? E ela estabelece o programa que a sociedade brasileira tem que seguir numa determinada direção, né? Isso é feito através de uma reorientação do direito público, né? Que deixa de ser simplesmente a marcação de relações sociais já existentes e passa a assumir o papel de antecipação, né? Definir não normas técnicas, mas substâncias, valores substantivos. Isso está claramente posto, por exemplo, no preâmbulo da Constituição e está posto no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, que é o primeiro capítulo que quebra a Constituição brasileira. E ali existe uma carta absolutamente generosa e densa de valores. A partir daí é que a Constituição começa na sua dimensão mais, digamos assim, fragmentada, né? A organização do Estado, dos poderes, ordem econômica, né? Enfim, e todos os aspectos que as Constituições, de um modo geral, têm. Mas essa dimensão republicana anterior, genérica, ela é a fixação de valores descobertos e inventados ao longo da tradição da teoria política, que são recepcionados pelo direito constitucional e agem na Constituição como orientação normativa, né? Então é uma coisa curiosa, quer dizer, através do direito público e do direito constitucional, essas crenças fundamentais da filosofia política acabam passando para a vida prática. Elas deixam de habitar apenas os livros e a discussão mais abstrata e se concretizam na letra da Constituição, né? Então, hoje, a filosofia política está muito mais próxima do direito constitucional do que, por exemplo, da ciência política, né? É certo que fundamentalmente, quer dizer, é uma atividade importantíssima, de alta relevância, mas voltada para a descrição do modo pelo qual o mundo funciona, quer dizer, presa ainda naquilo que eu chamei de uma relação muito especular, né? Descrever o mundo, mostrar como é que o mundo é, eu acho que é um conhecimento inestimável, todos nós temos que ter. Mas eu só acho que ele tem que ser atravessado por essa perspectiva alucinatória do vir a ser, de como é que pode ser diferente, né? E nós, na experiência brasileira recente, quer dizer, a experiência da Constituição, da Constituinte, né, e da Constituição de 88, tivemos essa oportunidade, quer dizer, que é o fato de termos configurado um texto constitucional que vai além do direito tal como tradicionalmente ele era pensado, né? E ele incorpora valores. E de onde é que esses valores vêm? Esses valores não vêm do direito, né? O direito, ele é, na verdade, o quê? Ele é a prosódia, certo? Mas a semântica da filosofia política, né? É essa união do direito com a filosofia política que dá uma carta dessa que nós temos. Quer dizer, isso aconteceu no Brasil, mas a gente pode estender para outras experiências e para outros autores da reflexão política contemporânea. Esse é um tema habermasiano muito forte. Esse é um tema que a gente encontra em Ronald Dworkin, um autor americano extremamente importante, né? Pensa também a questão do direito, a questão da Constituição, e pensa não como jurista, né? Não tem nenhum demérito aqui para o jurista, né? Mas, quer dizer, não pensa como técnico, né, do direito, mas pensa na interface com a filosofia política. Então, essa é uma área de discussão e de colaboração que eu, pessoalmente, acho extremamente fértil. Meu nome é Luciano. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre a prática política contemporânea. Em que ela está fundamentada, do ponto de vista da filosofia? Essa é uma bela questão e desde já sugiro aos organizadores desse evento que a gente faça vários ciclos a respeito dessa questão, porque eu acho que a primeira reação à tua pergunta é responder assim: não há filosofia alguma. Nós estamos vivendo o reino do puro pragmatismo, mas evidentemente que há crenças nisso daí também, né? Nós não vivemos um mundo desencantado, certo? Nós vivemos um mundo que também ele foi constituído por algumas crenças fundamentais, certo? E duas grandes crenças fundamentais, quer dizer, há várias outras. Se a gente pudesse tempo, essa tua questão ela poderia ensejar múltiplas direções, mas para não expandir demais a coisa, para a coisa não ficar muito vaga, o experimento moderno, o experimento contemporâneo, ele é, na verdade, ele é o cruzamento de vários conjuntos de crenças, alguns dos quais contraditórios, né? Há uma crença fundamental que estruturou o mundo contemporâneo, que começa a ser desenvolvida no final do século XVIII, que diz que o homem é um animal propenso à troca.
O homem é um animal propenso à troca. Tá? Essa é uma crença que aparece no contexto da ilustração escocesa, tá? Vai ser abrigada pela economia clássica, certo? E ela tem como efeito imediato a ideia, a crença. Quer dizer, crenças produzem crenças, né? Essa é uma coisa interessante. Crenças produzem crenças e só podem ser refutadas por crenças, certo? Não tem outra maneira de refutar uma crença a não ser outra crença. Então, essa crença de que os homens são animais propensos à troca, ela gera uma outra crença que vai dizer o seguinte: só uma sociedade decente, uma sociedade ideal, ou seja, uma sociedade à altura dessa propensão natural dos seres humanos, é aquela na qual o mercado é autorregulado. Certo? É aquela na qual os indivíduos têm plena liberdade para executar, para exercer essa sua característica identitária básica, que é o animal propenso à troca. Certo? Isso Karl Polanyi, um grande historiador econômico austríaco, que escreveu um livro genial, que eu recomendo a todos os meus alunos, amigos, a lerem uma vez por semana, tá? Mostrou o quanto essa ideia ela tem a ver com um credo. Um credo que aboliu e destruiu todo um conjunto tradicional de saberes a respeito de como é que as sociedades deviam se organizar. Saberes que vêm da Idade Média, que vêm do absolutismo, que vêm de tradições morais, religiosas, que são muito fortes até o século XVII, século XVIII. Voltados para questões tais como solidariedade, hierarquia, reciprocidade, controle, proteção, previsibilidade. E essa nova antropologia, essa nova visão da natureza humana, define o homem como um animal dotado dessa potência aquisitiva, acumuladora fundamental, e proporciona pela primeira vez na história da humanidade a experiência de uma sociedade que não tem limites, que não tem fronteiras, que não tem finitude. Né? Ela é crescimento constante, aceleração constante. Abundância, produtividade, desenvolvimento tecnológico, divisão do trabalho crescente. Certo? Então, os economistas tendem a ver o surgimento do capitalismo como produto inevitável de transformações econômicas que aconteceram, né, em períodos pré-capitalistas. Quer dizer, no sentido trivial, tudo que acontece hoje é produto do que aconteceu ontem, é óbvio. Né? Mas não se pode deixar de considerar o papel que certas ideias, certas crenças têm nessa visão de mundo. Uma visão de mundo absolutamente nova, nunca ninguém havia concebido a humanidade desta maneira, os mercados sempre existiram, mas nunca ninguém havia concebido a ideia de que os mercados deveriam regular a sociedade inteira. Porque a experiência da humanidade até então era o contrário, mercados existiam, eram regulados pela sociedade. Por quê? Porque o homem não é um animal propenso à troca. O homem é um animal que fala, no sentido aristotélico, é um animal que teme a Deus, animal que tem família, várias coisas. E, num dado momento, ele é desinserido, num dado momento, dessas visões tradicionais e é apresentado como sujeito, né, voltado para a troca, voltado para o mercado. Então, é impossível contar a história do mundo contemporâneo sem levar em conta, certo, a produtividade que essa crença tem. Essa crença produziu crenças contrárias. Claro, ela não impera no mundo. Ela produziu crenças derivadas de movimentos coletivistas, solidários, igualitaristas. Certo? Então, não podemos contar também a história do mundo contemporâneo sem levar em conta um conjunto de crenças que vem do campo socialista, do campo religioso, às vezes, quer dizer, tá? Do campo mais democrático, mais igualitário, que tendem a pensar a sociedade não apenas a partir de uma dinâmica puramente utilitarista. Então, a forma do mundo contemporâneo, ela grosso modo, quer dizer, ela tem a ver com a tensão entre esses dois conjuntos de crenças, tá certo? Quer dizer, crenças mais igualitárias, né, e crenças voltadas para a expansão do mercado. Nós, no certo sentido, somos capturados por esses dois conjuntos de crenças. Quer dizer, nós temos muito conforto em viver num mundo expansivo, num mundo que é expansão tecnológica constante. Quer dizer, nos agrada saber que vamos viver 150 anos daqui a não sei quanto tempo, embora não saibamos o que fazer durante 150 anos. Né? Talvez seja um excesso, seja um desperdício viver tanto assim. Né? Que conteúdos éticos, morais vamos pôr numa vida que vai durar um século e meio. Né? Enfim, essa experiência vertiginosa, ela, por um lado, nos agrada, mas, por outro lado, ela é um abismo também. Um abismo cheio de incertezas. Então, há um conjunto de ideias de natureza comunitária, solidária, né, certo? Que procuram dar sentido à experiência humana como alternativa a essa visão abissal. E há também um outro conjunto de crenças que me ocorre agora, que descreve a atividade política como atividade decaída, como atividade de seres humanos desinteressados na política,
incapazes de pensar politicamente. Né? Essa percepção, por exemplo, aparece nos anos 30 do século passado, e ela dissolve a ideia clássica que a gente tinha da política como uma atividade de homens, de seres humanos dignos, virtuosos, preocupados com questões de natureza pública, altruístas, capazes de pensar, capazes de ouvir, capazes de persuadir e de serem persuadidos. Em troca, nós temos uma visão da política como alguma coisa feita por seres frívolos, que escolhem candidatos como quem escolhe marca de sapato ou sabão em pó. Né? A visão dos políticos como empresários, que entram numa competição eleitoral como quem entra no mercado, oferecendo uma alternativa que o mercado ainda não ofereceu. E o voto passa a ser equivalente à moeda no campo da política. Né? E a democracia é simplesmente um regime no qual, de tantos em quantos anos, esse rebanho de consumidores deposita seus votos nas urnas ou nas máquinas, a totalização disso produz governos e representantes, e a vida continua o seu rumo. Né? Essa é uma maneira de descrever a vida política, é uma maneira que pretende descrevê-la fidedignamente, realisticamente, mas ela não tem nada de descritivo, na verdade, ela é uma crença. Né? Ela é uma visão que fabrica o objeto que ela procura descrever. Certo? Então é fundamental ter também uma maneira de descrever a vida associativa dos seres humanos de uma outra forma, que não seja a idiotia de um cidadão totalmente preso a dinâmicas puramente mercantis. Né? Não é que essa crença esteja errada, quer dizer, você nunca pode dizer que uma crença está errada. Né? Quem é que pode dizer? Uma crença, o que a gente tem que fazer é perguntar qual é o efeito que ela tem. Então, é verdade que esta crença, no nosso apoliticismo, na nossa inapetência cívica, no nosso pouco interesse pela política, essa crença produziu uma forma de política abastardada, evidente. Ela acabou tendo consequências. Né? Agora, um bom caminho para criticar essa forma abastardada é revelar o fundamento ficcional dessa descrição dos seres humanos como animais inapetentes civicamente. Né? Tentar pensar descrições alternativas. Né? Boa noite, professor. Boa noite. Meu nome é Tereza. As crenças nos levam a pensar em um mundo, ou configurar um mundo, e a agir de acordo, ou pelo menos a gente acreditaria que as pessoas então agiriam, ou deveriam agir, para construir esse mundo alucinatório, certo? E numa certa direção. O que me parece é que, atualmente, o discurso sobre as crenças, ou seja, a linguagem sobre elas, por exemplo, o mundo igualitário, somos todos iguais, passou a se descolar das próprias crenças. Uhum. Ou seja, e passou a ser mais forte até do que elas, até pela capacidade instituída de divulgação, de propaganda e de construção de uma imagem que não corresponde. Não é que não corresponde à realidade, porque não tem importância que não corresponda à realidade, desde que a gente haja para chegar, né, mesmo que não chegue, mas para que nossas ações sejam ações que estão dentro daquelas convicções construídas, né, através dos séculos. Então, o que me parece é que hoje nós temos muito forte um discurso descolado dessas convicções e que levam as pessoas a agir independente, quer dizer, às vezes acreditando que estão agindo numa direção, mas, na verdade, estão apenas seguindo um discurso. Seguindo uma norma. Isso. Não sei se o senhor me entende. Não, entendo, acho que entendo, sim. Quer dizer, algumas crenças, elas se sedimentaram tanto na nossa experiência que se transformam em instituições. Certo? Então, nós as seguimos, né, não mais porque elas são nossas crenças, mas porque as seguimos. Porque esta é a maneira natural de se viver. Certo? Se eu entendo bem o que você está dizendo, né? Quer dizer, a ideia de igualdade, por exemplo, é uma ideia que nós não precisamos ficar repetindo o tempo todo, supostamente. Né? Porque há uma série de institutos legais que fixam essa ideia de igualdade, na Constituição, nos códigos, uma série de coisas. Né? E, portanto, não é que nós não precisamos ficar repetindo a ideia de igualdade, mas existe uma vigência desses valores
uma vez fixados em regras e em normas, né, que não exigem uma adesão, digamos assim, fervorosa do sujeito com relação a algumas crenças. Foi isso que você disse? Né? Por favor. Não é só isso. É que, às vezes, a gente age, ou as instituições agem contra isso, Sim. sob um discurso. Sim, Tá? sim. Quando o Tá discurso passa a ser mais forte do que certo. a própria ação. Quer dizer, as crenças são a nossa salvação, mas são a nossa danação também, certo? Quer dizer, nós não vivemos sem elas. Quer dizer, por quê? O animal humano alucina, ele não é apenas especular. Né? Nós, quando abrimos a boca para descrever um objeto, nós, na verdade, estamos jogando alguma coisa sobre o objeto. Não tem jeito. Né? Talvez o mais alucinado de todos seja o conservador, aquele que não quer mudar nada. Esse é o mais alucinado, porque ele é tão alucinado que ele supõe que é possível parar as coisas. Né? Quer dizer, o alucinado não é utópico, que quer um mundo completamente enlouquecedor. Ele pode sonhar, a gente pode sonhar o que a gente quiser. De repente, o mais alucinado é aquele que acha que pode parar as coisas e fazer com que elas se eternizem. Né? Então, as crenças, elas estão presentes na sociedade, estão presentes nas nossas atitudes, estão presentes nas normas, algumas crenças que se fixaram, que viram formas institucionais, formas compulsórias. Agora, as crenças também são objetos de interpretação. Objetos de interpretação. Né? Elas podem ter interpretações variadas, e não só são objetos de interpretação, mas como são objetos também de utilização política. Tá? Utilização política. Dizer que o fundamento das coisas é a crença não resolve o nosso problema. Nós temos que dar um passo adiante, né? E a tua questão ajuda muito a pensar isso. Quer dizer, como é que as crenças fazem sentido? Certo? Porque a nossa visão de mundo tenha fundamento nas crenças, eu acho que eu estou preparado para dizer que é tranquilo aceitar essa ideia. Agora, como é que as crenças fazem sentido? Tá? Como é que elas produzem o mundo? Qual é a produtividade das crenças? Como é que elas configuram a tal da experiência do mundo, para chamar atenção aqui para o nosso tema da nossa conversa? E posso ter várias possibilidades, inclusive a possibilidade aberta, né, daquilo que o saudoso Sartre chamava de má-fé. Né? Simplesmente a má-fé. Né? Posso utilizar símbolos, né? Ou nem Sartre, para radicalizar mais um pouco, a lá George Orwell. Né? Eu posso utilizar símbolos e fazê-los valer o contrário do que eles que símbolos barra crenças, né? E fazê-los o contrário do que eles intuitivamente designariam. Né? Lembra do Orwell? Quer dizer, liberdade é prisão, guerra é paz, quer dizer. É um pouco a experiência da Alice, acho que não sei se no País do Espelho ou no País das Maravilhas. Né? Quando ela fala para o Humpty Dumpty que ela não entende a língua que falam, né, no lugar onde eles estão, e o Humpty Dumpty diz para ela, olha, isso não é importante, o importante é saber quem manda aqui, não é saber o que a língua significa. Né? Quer dizer, entendendo língua, associando língua à crença e à capacidade política que as crenças, tá? Que diz que as crenças podem ser interpretadas e dirigidas para certas direções. Há, portanto, uma política na interpretação das crenças. Né? Esse ponto é um ponto importante. Né? Boa noite, professor Lessa. Foi um prazer ouvi-lo, senhor, aqui em Campinas. Obrigado. Meu nome é Luiz Iabico, sou vereador aqui na cidade de Campinas. Eu vim para ouvi-lo a respeito dessa aula que o senhor nos deu hoje aqui. Mas a minha pergunta é a seguinte, como o senhor citou Locke, que diz que Deus provê tudo, Deus dá direito a todos, e nós vemos um país hoje que essa crença existe, a desigualdade é colocada de uma forma quase que natural, ainda, um país novo, 500 anos somente, talvez essa seja a razão, não sei. Mas eu li uma frase outro dia, eu queria que o senhor analisasse e desse a sua opinião, que o nosso país, o nosso povo, nunca irá morrer, né, de raiva, mas sim de passividade. Que nossa população nunca vai morrer de cólera, mas sim morrer de passividade. Talvez seja essa a razão
da nossa população ser passiva a tudo, inclusive com os políticos ou político, né, da falta de protesto, essa passividade, essa coisa cansada que o povo está demonstrando ultimamente nos últimos escândalos aí, é fruto do quê? É fruto dessa aceitação da desigualdade, que eles não podem alterar o futuro, que eles não podem alterar o país através do poder que tem pelo voto. O que o senhor entende sobre isso? Obrigado. Uhum. Quer dizer, o tema da passividade, né? Quer dizer, esse é um mantra, né, que com frequência é mobilizado para descrever, né, vamos usar o termo que Darcy Ribeiro usava, o povo brasileiro, né? Mais que o saudoso Darcy Ribeiro usava, né? Eu tenho colegas que dizem, eu acho muito engraçado, divertido isso, quer dizer, nós somos um país com uma baixíssima tradição de regicídio, né? E que talvez uma dose maior de regicídio pudesse ter feito algum efeito. Quer dizer, enfim, eu não posso subscrever uma coisa dessa, porque isso pode ter, inclusive, consequências penais, né? Vocês podem dizer que eu vim a Campinas para propor, né, a redenção cívica brasileira pela prática continuada do regicídio. Mas há um ponto aí curioso, que é o seguinte, que é a relação entre o cidadão e a política, entre a população e a política, né, é uma relação de tensão, em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer experimento democrático. Qualquer experimento representativo, certo? A relação entre representantes e representados, ela impede que o representado esteja no lugar do representante. O representante é uma coisa e o representado é outra, por maior que seja o vínculo entre esses dois conjuntos. Há uma relação, portanto, de tensão entre esses dois conjuntos, né? E é razoável imaginar que a qualidade da política, ou o caráter mais genuíno da política, possa estar associado a um certo temor, digamos assim, né, que o representante sente, né, com relação... Não estou falando temor cívico, temor físico, não. Não estou propondo que os representados cheguem lá e ameacem fisicamente os seus representantes. A ideia não é essa. Mas a ideia é de que existe ali um conjunto de sujeitos políticos cujas decisões podem alterar significativamente o rumo das coisas e que podem ter presença ativa, mesmo não podendo estar no cenário legislativo, que são representados, podem ter uma presença mais ativa, né, mais vigorosa, e, portanto, o político, enquanto representante, tem algo a temer, porque ele não tem o conforto da autarquia, da distinção, da separação, né? O conforto de achar que daqui a 2 anos ele volta, daqui a 4 anos ele volta e recomeça um novo ciclo eleitoral, né? Então, um certo adensamento dessa relação, em vários países, historicamente, fez com que você pudesse pensar numa atividade política mais densa, né? mais substantiva, né? Agora, há dinâmicas sociais de despolitização também, né? Despolitização, a ideia de que o infortúnio social pode ser resolvido pelo esforço pessoal, né? Certo? Pelo mercado, pelo trabalho, pelo enriquecimento, pela mobilidade social. Os discursos oficiais são todos discursos da mobilidade social, né? E não da mobilidade cívica, da mobilização cívica. Então, isso cria uma percepção de que a superação de dificuldades sociais tem muito a ver com o esforço individual, com o que você é capaz de fazer, né? E eu acho que a dimensão associativa, por vezes, perde a relevância disso, né? Quer dizer, ênfase forte na mobilidade social e menos ênfase na mobilização cívica. Eu acho que é um tema que mereceria a pena explorar, pensar, e em que medida isso afeta uma certa rarefação da política, né? Tornando a política difícil para o cidadão e tornando a política difícil para o próprio político que quer fazer da atividade política uma coisa, enfim, defensável e decente. Como é que você vai criar uma relação vinculante, né, com o representado? Não depende da vontade de um sujeito individual, né? Mas, enfim, acho que esse é um problema que nós temos, esse, né? Um país que avança, que conquista uma série de melhorias e de indicadores, mas do ponto de vista cívico e da qualidade da atividade política, né, você tem, na verdade, uma fisionomia de crescimento desigual, né?
Boa noite, boa noite, professor. José Alberto. Eu estou querendo pensar o seguinte, eu estou me afundando aí num estudo e o teu papo veio muito bom em função disso. Eu queria pegar o que você falou com respeito à primeira ordem, né? O que fazer e como fazer, e a segunda ordem, por que fazer e para quê. E pensar contra os fatos que você abordou muito claramente. Bom, rapidamente, o Marx falou uma vez que o papel do trabalho dos filósofos, mais do que interpretar, seria participar da mudança do mundo, né? Mais ou menos por aí. Uma escola de pensamento que levou isso ao pé da letra dos anos 70 do século passado para cá foi a escola de Chicago. Os Chicago Boys, né? Os garotos do Friedman e do Hayek, eles têm uma frase muito interessante que eles dizem: enquanto as pessoas armazenam víveres para sobreviver a um caos, a gente aproveita esse caos para desenhar a sociedade a partir da nossa visão de mundo. E eles se espalharam pelo Chile, pela Argentina, Brasil, Polônia, Hungria, China, Guatemala, Honduras, e aproveitaram o caos social e o caos produzido por um desastre natural, tipo tsunami em Sri Lanka ou vendaval em Honduras, sabendo que quando uma sociedade está vivendo no caos ou sofre uma catástrofe dessas, ela está voltada para pensar em sobreviver nesse momento e está propensa a receber uma paulada maior ainda, e quando ela acordar, a sociedade já foi desenhada da forma com que eu quero. Por exemplo, os empréstimos internacionais de fora necessários para uma sociedade se recuperar do caos, eles só serão feitos se essa sociedade abrir suas fronteiras às empresas transnacionais, privatizar o que ele tem de público, etc., 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 como nós vimos recentemente em Sri Lanka. Então, isso é, então, uma visão de mundo que se implantou depois da década de 70, uma visão de sociedade, uma visão de homem. O estranho é que isso conseguiu ser feito em sociedades que até tinham um razoável estado de bem-estar social, com uma visão diferente. Para isso foi necessário, evidente, Pinochet no Chile, ou então um caos muito forte, né? E os militares na Argentina. Eu queria que você nos desse, assim, por exemplo, alguma luz no sentido. Há hoje força ideológica, no sentido de Gramsci, ou seja, já voltada para pensar contra esse fato? Qual o papel da produção acadêmica nesse momento de tentar ver esse fato e articular contra? Você vê na sociedade algum movimento que pense que resolva se recuperar esse estrago que foi feito dos anos 70 para cá? Bom, para já, quer dizer, essa visão do mundo ela foi fortemente afetada pelos acontecimentos dos últimos 2 anos, né? Certo? Quer dizer, então, houve, na verdade, uma refutação pelos fatos, né? Quer dizer, os contrafatos, né? Quer dizer, o mundo não se comportou de uma maneira tal que justificasse aquela teoria, né? Ou seja, faltaram fatos para aquela teoria. Esses fatos não são mais adequados. Levando a países que adotavam essas ideias como dogmas, como orientações, quase que como cláusulas pétreas, a desenvolver políticas impensáveis. Impensáveis de intervenção estatal, de estatização de partes fundamentais da economia, de intervenção no mercado financeiro, aumento da regulação. Né? Então, essa descrição do mundo está profundamente afetada. Né? Essa descrição do mundo é fundada no espontaneísmo de mercado, né? Na ideia de que a sociedade possui uma forma espontânea de produção de ordem, né? Que se você propõe uma intervenção estatal, cabe a você o ônus de demonstrar que a tua intervenção é superior àquilo que a sociedade poderia gerar como autocura. Quer dizer, essa visão hoje só é sustentada por ideólogos, né? Por sacristãos, quer dizer, por sacerdotes dessa igreja, dessa crença. Né? Quer dizer, toda crença tem seu sacerdote. Né? Mas é possível você ter uma crença, mas ter também algum princípio de realidade, né? Quer dizer, até como condição até de darwinianamente falando, de adaptação da tua crença ao mundo, fazer com que ela sobreviva, você ter uma atenção ao mundo e ter formas de adaptação, de mutação, para que você permaneça existindo. Do contrário, a crença se fossiliza. Né? Então, quer dizer, nos últimos 2 anos você teve a refutação dos fatos. Né? Mas já há algum tempo, tradições na teoria econômica, quer dizer, que primeiro procuram aproximá-la das ciências sociais, recusando a ideia de que a economia
é uma ciência que não tem nada a ver com a ciência social, que é uma técnica descritiva, matematizada, para tratar do funcionamento do mercado e do que lhe é periférico. Não, economia é uma ciência social, economia é uma ciência moral, certo? Lida com valores. Economia é uma reflexão que tem a ver com a tradição filosófica. Tá? Então, existem movimentos, então, chamamos de economia heterodoxa, tá? Que, enfim, nos últimos 10 anos, né, tem retomado uma ideia genuína de uma economia política, tá? Uma economia como uma das ciências sociais, tá? Recusando a ideia de que o homem é um animal econômico. O homem é um animal social. O homem é um animal simbólico, que produz símbolos. Tá? E essa capacidade de simbolização ela está presente em várias atividades, algumas delas são atividades econômicas. Agora, por outro lado, quer dizer, não apenas, as atividades econômicas não são só atividades econômicas, elas mobilizam valores, mobilizam crenças, mobilizam expectativas, desejos com relação a desenhos de mundo, entende? Então, existem movimentos, quer dizer, significativos importantes nessa direção, né, de tentar reivincular o pensamento econômico ao conjunto do pensamento social, né, recusando a especialização, a tecnologização dos discursos sobre a sociedade. Boa noite, professor. Eu sou Felipe, eu edito o site da CPFL Cultura. A gente está transmitindo ao vivo agora essa palestra. Vieram algumas perguntas aqui, inclusive a gente divulgou o site do Estudos Humeanos, o site dos estudos organizados pelo senhor. E vieram várias perguntas aqui. A pergunta que a gente escolheu foi do Mike Martins, de São Paulo. E a pergunta é a seguinte: ele pergunta se não seria ruim colocarmos crenças e ideais em patamares muito inalcançáveis. Essa expectativa não traria decepção e ceticismo com o resultado final? E um adendo a essa pergunta, na verdade, seria uma segunda pergunta do Márcio, que várias pessoas perguntaram sobre a filosofia pública que o senhor citou. Que eles queriam que você comentasse um pouquinho mais sobre esse assunto. Tá. Quer dizer, quando, na verdade, eu estou mencionando o tema da crença, eu não estou mencionando como ideais abstratos distantes da nossa experiência diária, cotidiana, né? Na verdade, quando penso no tema da crença, eu estou pensando nas orientações que nós assumimos quando fazemos escolhas. Tá? Eu estou recusando, por exemplo, a ideia de que nós somos animais movidos por interesses instintivos, tá? Ou seres racionais, quer dizer, seres racionais que a todo momento fazem um cálculo utilitarista entre vantagens e entre custos e benefícios. Certo? Há quem parta desse tipo de antropologia, de teoria a respeito da natureza humana. O homem é um animal que maximiza. Tá? Mas isso é uma crença. Tá? Isso é uma crença de que a natureza humana é utilitarista. Quando eu falo em crença, eu estou falando, na verdade, né, estou falando de valores, de orientações, de inclinações que estão presentes nas nossas escolhas. Mesmo quando nós as descrevemos, essas orientações, como fundadas num cálculo racional. Quando eu digo que a minha motivação é fundada no cálculo racional, é que eu sou passageiro de uma crença que diz que as minhas motivações são fundadas num cálculo racional. Então, eu não estou contrapondo, quer dizer, eu acho que eu toquei nisso muito rápido, de maneira muito rápida, talvez eu tenha deixado margem a essa leitura, né? Essa dúvida posta de maneira muito oportuna pela pessoa que fez a questão, né? Eu não estou falando de um conjunto platônico de ideias abstratas ideais, né, que se opõem à nossa experiência. Né? Eu estou falando de ideias, de crenças que constituem a nossa experiência no mundo. O que a filosofia política fez ao longo da sua história, né, foi, digamos assim, desenvolver, criar formas de descrição de mundos sociais possíveis. Em questões tais como igualdade, como direitos humanos, direitos individuais, direitos naturais, socialismo, sei lá, mercado, várias imagens. Várias dessas imagens foram produzidas ao longo da história da reflexão política e, muitas vezes, até como tentativa de descrição do mundo social, mas elas acabaram funcionando, digamos assim, para a dinâmica social como um conjunto de crenças e de referências. Né? Crenças e referências em que sentido? No sentido de que são ideias que nos orientam, que orientam o nosso comportamento, que orientam a direção na qual as nossas escolhas são feitas em momentos importantes. Né? Quer dizer, a ideia de uma filosofia pública, o que ela encerra?
Na verdade, é a ideia da gente construir um saber da política que tenha a capacidade de descrever o mundo, aquela dimensão realista que eu mencionei há um tempo atrás, quer dizer, não se trata de fingir que os fatos não existem, certo? Mas trata-se, portanto, de olhar para o mundo, mas não reconhecer no mundo um mundo recortado por províncias disciplinares. Né? Que me diga assim, esse aqui é um pedaço tratado pelo economista, esse aqui é um pedaço tratado pelo sociólogo, esse é um pedaço tratado pelo antropólogo, e etc. E tal. Quer dizer, na verdade, o que me parece fundamental é o desenvolvimento de um saber que possa ser frequentado e alimentado por pessoas que se ocupam de questões de natureza pública. Sejam filósofos, cientistas políticos, sociólogos, antropólogos, economistas, literatos. Né? Quer dizer, o fenômeno social e político é complexo, ele não cabe numa especialização. Né? Eu acho que ele enseja, a ideia é que nós possamos contar com colaborações disciplinares variadas, né, para tentar pensar a dimensão pública da nossa sociedade. E recusar a ideia de que a dimensão pública da sociedade se limita apenas às dimensões puramente institucionais. A natureza puramente institucional. Quer dizer, há outras dimensões que estão presentes não só nas instituições, que devem ser contempladas do ponto de vista de uma filosofia pública. E por que filosofia pública? Porque, além da dimensão que eu chamo de realista, né, enfim, ter o olho atento para o que se passa, né, há uma dimensão que tem a ver com as ideias de segunda ordem. Quer dizer, a nossa observação do mundo não pode eliminar o fato de que nós acrescentamos coisas ao mundo quando observamos. Então, qual é o sentido que tem de ocultar essa dimensão obrigatoriamente alucinatória, que é humana, né, sob a capa de um discurso de neutralidade e objetivismo científico, né, que diz que um certo saber sobre a política pode olhar para a política tal como ela é, sem acrescentar essa observação nenhum pingo de normatividade. Eu acho isso uma impostura filosófica, uma impostura epistemológica. Né? Todos acrescentamos alguma coisa. O que o discurso da política como ela é acrescenta à política é dizer que a política é o que ela é. Isso é um acréscimo. Isso é um acréscimo simbólico. Uma constatação é um acréscimo simbólico. Né? E um acréscimo simbólico que não acrescenta é um acréscimo simbólico conservador. Uma filosofia pública, portanto, é uma alternativa a um saber da política conservador, né? Que se alimenta, quer dizer, que observa os fatos, né, num regime puramente especular. O saudoso Nelson Rodrigues diria, quer dizer, um regime de observação fundado na vida como ela é. A alternativa não é sonhar com a vida como pode ser. Começamos a especular, a imaginar, que maravilha se a vida fosse assim. A alternativa não é mudar o regime do presente do indicativo para o futuro do pretérito. A ideia não é essa. Certo? A ideia é trazer para a observação do presente, né, a consciência dessa inscrição alucinada, né, que os seres humanos sempre têm, sempre portam quando falam das coisas. Então, eu acho que a ideia de uma filosofia pública ela vai um pouco nessa direção, quer dizer, fazer disso um recurso cognitivo, né, capaz de nos dizer o que as coisas são e capaz de nos indicar um pouco como é que elas podem ser, para onde que elas podem ir. Professor, passamos para a última pergunta da noite. Boa noite, professor Lessa. Boa noite. Meu nome é Alexander e eu vou te fazer uma pergunta que faz tempo que eu já tenho dúvida em relação ao Marx. Eu gostaria de saber se, na opinião do doutor, o Marx ele compartilha essa ideia de Rousseau, que ele pensava contra os fatos e tinha esse sonho de uma sociedade sem classes, ou se ele era um sujeito realista, que ele analisava os fatos e, pela dialética, um dia ele imaginava que chegaria à sociedade sem classes. Obrigado. Se você perguntar para ele, ele vai dizer que é isso, que ele era um sujeito realista, que ele analisava os fatos e que ele tinha descoberto uma lei da história. Certo? Mas como eu levo ele muito a sério, eu digo que ele era um utopista. Certo? E que ele fabricou um conjunto de crenças que, sem as quais você não conta a história do mundo contemporâneo. Então, nesse sentido, ele tem a ver com a linhagem que começou com Rousseau. Né? Bom, completamos o quadro, né, dessa noite com... Agradecemos ao professor Renato por essas reflexões
tão brilhantes que o senhor trouxe para a gente. Eu que agradeço a paciência de vocês. Lembramos agora a todos os presentes que